Bom, meu oitavo ano, nós já tivemos, né, a primeira parte da nossa revisão e agora nós vamos dar continuidade falando dos artistas viajantes, que é referente ao segundo tema do nosso livro. Vamos lá? E sobre os artistas viajantes, quem é que lembra? Nós vimos isso no segundo tema do nosso livro. Olha só, como o próprio nome já diz, artista viajante é um artista que viaja. Claro, né, professora? Pois é. Mas é isso mesmo. Imagina um período em que não existia, né? Aí a máquina fotográfica. Então, como é que as imagens seriam capturadas? Como é que alguém que fosse para um determinado lugar poderia conseguir fazer com que aquilo que foi visto, aquela paisagem, aquela cultura, a fauna, a flora, tudo aquilo fosse registrado? Se não tinha máquina fotográfica para poder capturar aquela imagem e aquilo servir como registro. Então, os artistas viajantes, eles acompanhavam os exploradores, enfim, nessas missões, para que justamente tudo que fosse visto fosse registrado através de desenho, por escrito, gravuras, pinturas, enfim, né? E a técnica mais usada, mais tradicional, além do desenho, né, era a aquarela. Justamente porque a aquarela é um material muito prático, ele só precisa da água, do papel e do pincel. Então, era uma maneira muito fácil de você conseguir, através de um registro colorido, ter ali aquela imagem de tudo que estava sendo conhecido nesse período. Mas a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse assunto. No vídeo de hoje vamos falar sobre a missão artística holandesa. Quando os europeus começaram a explorar aqui a América, eles despertaram em seus conterrâneos uma grande curiosidade sobre essas novas terras. O registro mais utilizado naquela época era o registro escrito, porque não existia fotografia no século XVII. Então eles liam narrativas sobre como era a fauna, a flora, os costumes e as pessoas que habitavam aqui, principalmente o Brasil. Então eles tiveram a brilhante ideia de mandarem artistas para registrarem através de pintura, gravura e de desenho tudo que eles viam aqui no Brasil. Atualmente fica até um pouco difícil de mencionarmos a importância desses artistas, já que nós temos acesso a muita tecnologia, registro de imagens, fotografia, né? Muitas coisas são instantâneas, a gente tira uma foto na hora, enfim, registra na hora um momento. Naquela época nada disso existia. Então o registro deles foi assim muito importante para a documentação brasileira. Então essas pinturas, esses desenhos são sim considerados registros históricos, porque é uma narrativa, é uma visão de tudo aquilo que eles estavam observando aqui no Brasil. E essa visão chegou até os europeus, então era assim que os europeus viam o Brasil, através dos registros desses holandeses que estavam aqui e que vieram documentar tudo que eles viam aqui no Brasil. Franz Post realizava belíssimas paisagens, principalmente de locais litorâneos do Brasil. Esses artistas, Franz Post e o Ecoute, eram extremamente minuciosos. Então, por serem responsáveis, por toda a parte de documentação através da pintura e do desenho, eles eram muito minuciosos no que eles faziam. Então, Franz Post fazia paisagens nas quais ele representava o maior número de informações possíveis sobre aquele local. Então ele colocava muitas espécies de plantas, alguns animais típicos e toda uma visão que geralmente era bem ampla. Então ele escolhia um local no qual ele tivesse uma ampla visão sobre uma grande área para que ele pudesse registrar um grande número de informação dentro da sua pintura.
Albert Écoulte representava em suas pinturas os negros e os índios aqui no Brasil. Quando ele representava os índios, geralmente eles estavam fazendo algum dos seus rituais, alguma dança, algum ritual que era típico desses índios. Ele representava esses índios assim como eles estavam aqui no Brasil. Então, geralmente, eles estavam nus nas pinturas desse artista. Um macete. Nos seus quadros, ele sempre coloca uma árvore típica do Brasil. Um pé de banana, um pé de caju, um pé de cana, enfim. Ele coloca sempre uma árvore na lateral. Também coloca, junto com as pessoas que ele está representando, alguns animais que fazem parte aqui do Brasil. Uma outra forte característica do trabalho dele é a representação dessas personagens como se elas estivessem posando para o fotógrafo ou para o pintor. Lembra muito a disposição de bonecos que a gente encontra, por exemplo, em Museu de História Natural, aquelas vitrines em que a gente vê no Museu de História Natural, que parece que as pessoas estão encenando alguma coisa, estão paradas olhando para nós. Então, essa é uma característica muito forte do trabalho dele. Então, por exemplo, ele representou o mestiço, mameluca, o próprio negro mesmo, ou os índios, muitas vezes como se eles estivessem olhando para o espectador ou posando para a foto. Outra coisa importante, apesar deles estarem aqui, inseridos aqui nesse contexto no Brasil, eles vieram da Europa com todo o imaginário europeu. Então lá onde eles estavam, eles ouviam contar histórias sobre as novas terras, sobre as pessoas que habitavam aqui, sobre os hábitos dos índios, principalmente do canibalismo. E eles vieram para cá com essa bagagem de conhecimento que eles adquiriram lá por conta das histórias que eles haviam ouvido daqueles que estavam aqui e foram para lá. Então eles, quando chegaram aqui, começaram a registrar essas personagens e algumas encenações que eles faziam nas suas pinturas, representavam nas suas pinturas, elas estavam também cheias de todo esse imaginário que eles trouxeram da Europa. Então nós temos uma mistura de informações reais e também informações de algumas coisas que eles imaginavam, que eles ouviam quando eles estavam lá na Europa. Então é correto nós afirmarmos que essas pinturas, além de representarem, realmente como acontecia tudo aqui no Brasil, os rituais, como era a fauna e a flora, as pinturas também estavam repletas do imaginário europeu. E um outro tema que esses artistas também representaram foram as naturezas mortas. Eles pintavam, através desses temas, todas as plantas e frutas e legumes que eles haviam encontrado aqui no Brasil, que eram típicos realmente dessa região. Bom, pessoal, eu queria que agora vocês me acompanhassem também através do livro. Ele deve estar lá parado há um tempão, tá na hora de usar. Quem será daqui que fez as atividades que eu passei, hein? Eita, que eu tô vendo que vai ter gente correndo para fazer, deixando para a última hora. Vamos cuidar disso aí, tá, gente? Mas vamos lá. Na página 101 do livro de vocês, a gente vê que fala aí do gênero retrato. Então, vamos lá. O que diz aqui? Além de paisagens e de naturezas mortas, os artistas holandeses se destacavam na produção de pinturas de outros gêneros, como o retrato, que se caracteriza pela representação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas com base na observação de um modelo vivo, que, como o próprio nome já diz, é uma pessoa que está de modelo, é uma pessoa viva que está como modelo, ou seja, está permitindo servir como um modelo a ser desenhado, esculpido, etc. De fotografias ou com o auxílio da memória. Lembrando que nesse período ainda não havia, digamos assim, a maneira de registro fotográfico, tá? Mas a gente está citando aqui como exemplo que um modelo, ele também pode ser um modelo fotográfico, pelo menos nos dias atuais. Beleza? E entre esse gênero, que é o gênero retrato, a gente conhece o autorretrato. Como o próprio nome já diz, auto, eu. Por exemplo, se eu digo que eu sou
autodidata. Eu sou uma pessoa que aprendo sozinha, ou seja, eu consigo ter a minha didática por mim só. Eu sozinha consigo aprender aquilo que eu preciso. Eu sou autodidata. Então, essa palavra, essa expressão auto, neste caso, para não confundir aí com automóvel, apesar que até automóvel, se a gente for analisar, né, automóvel é algo que se move automaticamente com auxílio de uma pessoa que está no volante. Mas, enfim, deixa esse assunto aí de lado. Vamos lá. Então, autorretrato é um gênero de pintura que ele foi reconhecido a partir do século XVI. Tá? Egípcios, gregos e romanos, no entanto, produziam retratos desde a antiguidade. Ao longo da história, artistas de diferentes estilos produziram não apenas retratos, mas também autorretratos, como eu falei para vocês, que são os retratos deles mesmos. Então, na página 102 do livro, a gente vai ver 3 autorretratos, tá? De diferentes artistas com diferentes técnicas e cada um também com um estilo diferente. É muito importante a gente perceber isso, minha gente. Cada artista tem a sua técnica, tem o seu traço, tem a sua forma de expressão e também a época em que aquela obra foi feita marca, através de suas características, também as características artísticas daquele período, que vão sofrendo transformações conforme a sociedade muda, conforme os pensamentos se alteram, conforme a maneira do homem refletir sobre o mundo que o cerca também vai se modificando, ok? Então, vamos lá. Hoje, qual seria o tipo de autorretrato que a gente mais está acostumado a ver? Vou dar uma pista. O que é isso? A selfie. Meu Deus do céu. Eu não sei porquê, eu fico até pensando, porque tem tanta gente que gosta de tirar selfie fazendo biquinho. É sempre assim, ó. Ou então com a língua de fora. Mas enfim, né? Vai de gosto de cada um. Eu não curto muito tirar selfie assim, não. Mas pra quem gosta, tá valendo. Então a selfie é um tipo de autorretrato, minha gente. Você não tá retratando a si próprio? É um autorretrato. Tá? Então, seria o através dos meios tecnológicos, seria o tipo de retrato que a gente está mais acostumado a fazer hoje em dia. Com o uso do celular, que traz inúmeras possibilidades, né, a gente pode tirar retratos e autorretratos de uma maneira imensa, sem se preocupar. E se tiver um cartãozinho de memória, então, caprichado aí, né? Manda ver. Tira bastante, para poder ver qual é que fica melhor, deixa tudinho também, né? Fica a critério de cada um. É isso, minha gente. Estamos aqui finalizando a nossa revisão. E eu espero que realmente vocês tenham conseguido capturar bem tudo aquilo que foi falado. Lembrando que, se precisar, eu estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Aqui a gente está só revisando o assunto, relembrando. Mas o importante é que a gente possa ter recapitulado um pouquinho do que estava parado na nossa memória, né? Vocês depois complementem com a leitura, também realizando as atividades. Para finalizar, eu vou deixar a finalização desse assunto através de um vídeo que fala justamente do Brasil holandês, que é desse período também que a gente viu, né? Do livro. A arte acadêmica, sobre a missão artística francesa, né? Jean-Baptiste Debré, enfim, entre outros. Ok? My friends don't walk, they run. Skinny dipping rabbit holes for fun. Popping balloons with guns. Getting high off helium. We paint white roses red. Each shade from a different person said this dream is a killer. Getting drunk with a blue caterpillar. I'm peeling the skin off my face. 'Cause I really hate being safe. They're enormous, they make me
is wrong. Over the bend, entirely bonkers. You like me best when I'm off my rocker. Tell you a secret, I'm not alarmed. So what if I'm crazy? The best people are. All the best people are crazy. All the best people are. Where is my prescription? Doctor, doctor, please listen. My brain is scattered. You can be Alice, I'll be the Mad Hatter. I'm peeling the skin off my face, 'cause I really hate being safe. They're normal, they make me afraid. They're crazy, they make me feel sane. I'm nuts, baby, I'm mad. The craziest fun that you've ever had. You think I'm psycho, you think I'm gone. Tell the psychiatrist something is wrong. Over the bend, entirely bonkers. You like me best when I'm off my rocker. Tell you a secret, I'm not alarmed. So what if I'm crazy? The best people are. You think I'm crazy? You think I'm gone? So what if I'm crazy? All the best people are. And I think you're crazy too. I know you're gone. It's probably the reason that we get along. Nuts, baby, I'm mad. The craziest run that you've ever had. You think I'm psycho, you think I'm gone. Tell the psychiatrist something is wrong. Over the bend, entirely bonkers. You like me best when I'm off my rocker. Tell you a secret, I'm not alarmed. So what if I'm crazy? The best people are. All the best people are crazy. All the best people. Bom, gente, eu acredito que deu para dar uma recapitulada boa, não foi? Não é difícil, não. Vocês são inteligentes, vocês conseguem pegar assim, ó, piscar de olhos. E qualquer coisa, você já sabe que eu tô aqui para ajudar. E para não perder o costume, eu vou deixar o versículo do dia para vocês. Beijo. Até a próxima aula.